Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a omissão de socorro. Essa não é apenas uma falha moral, ela é considerada crime no Código Penal brasileiro. Está lá no artigo 135. E tem mais, casos graves, como lesão corporal ou morte, decorrentes dessa omissão, podem tornar as penalidades ainda mais duras. Vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Sobre o tema, eu converso agora com Luciana Barbosa Mussi, advogada e professora de Filosofia do Direito, e também com Andreu Fernandes, advogado criminalista. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E, em 2020, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a validade da lei que considera crime a fuga do local de acidente de trânsito. Vamos ver a reportagem que a Rádio e TV Justiça exibiu sobre o julgamento. O motorista que sai do local de um acidente de trânsito para não assumir eventual responsabilidade está sujeito à pena de prisão ou multa segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Porém, existe jurisprudência em diversas cortes do país que considera esta norma inconstitucional. O tema voltou a ser julgado pelo plenário do Supremo em ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Na ação, a PGR pediu para ser declarada a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e alegou que tribunais de justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Santa Catarina e ainda o Tribunal Regional Federal da 4ª Região têm declarado a inconstitucionalidade da norma por entender que impõe ao motorista a autoincriminação, ou seja, colaborar com a produção de provas contra si mesmo, o que ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa. Ao julgar o caso, a maioria dos ministros da Suprema Corte seguiu o entendimento do ministro Edson Fachin. Ele reiterou a jurisprudência já firmada no STF no julgamento de um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida. O ministro explicou que a permanência no local do acidente não implica confissão ou responsabilidade pelo sinistro, mas apenas na identificação dos envolvidos. A maioria do plenário também destacou que a norma do Código de Trânsito Brasileiro busca aumentar a segurança nas rodovias por meio de regras que devem ser aplicadas a todos. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Carmen Lúcia e Celso de Mello, que entenderam que o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro viola a garantia da não autoincriminação. Doutora Luciana, essa parece ser uma situação bem comum em acidente de trânsito, que as pessoas provocam muitas vezes o acidente ou testemunham ali, mas fogem, não prestam socorro. Por que isso acontece? Olha, eu entendo que há várias razões para que as pessoas não prestem socorro. Uma é a própria surpresa, né, com a situação que ninguém sai de casa, né, para provocar algum tipo de acidente ou dano no outro. Uma outra questão possível é essa pessoa ter algum problema com a lei e se sentir também exposta, né, a uma eventual prisão. E uma outra razão é que nós vivemos atualmente numa sociedade extremamente violenta, com várias formas de sequestro e furtos e, quando não, roubos. Então, as pessoas também ficam, né, inseguras de prestar socorro diante daquela situação. Bom, é difícil julgar, mas o condutor do veículo, esse sim, tem responsabilidades, doutor Andreu? Quais são essas responsabilidades do condutor que provocam um acidente? Sim, tem várias responsabilidades. Em um acidente de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, que é uma lei especial, então ele determina essa responsabilidade do condutor ali prestar assistência, prestar o auxílio na hipótese ali de um acidente de trânsito. Então, como foi muito bem colocado no início do programa aqui, para além de um dever moral, de uma regra, de uma norma de solidariedade, o direito também entende que existe um dever jurídico de solidariedade, digamos assim, e o direito penal determina, por exemplo, algumas condutas e que, se essas condutas não forem adotadas, eventualmente pode tipificar o crime de omissão de socorro previsto no Código Penal ou em uma situação especial, específica no trânsito, eventualmente, a depender do caso concreto,
aquela conduta do agente que, por exemplo, se envolve em um acidente de trânsito com vítima, por exemplo, ele deixa eventualmente de prestar esse socorro quando, e aí é o detalhe, quando é possível ele prestar esse socorro. Ou, por exemplo, deixa de acionar as autoridades públicas, sob pena, eventualmente, de incorrer em um crime previsto na própria legislação de trânsito, se o caso envolver ali a questão de acidente de trânsito. E qual é a pena para esse crime? A pena que o Código de Trânsito brasileiro vai trazer, salvo engano aqui, vai ser uma pena privativa de liberdade de detenção de 6 meses a 1 ano. É uma pena, inclusive, é curioso notar isso, a pena prevista no Código de Trânsito, né, esse regramento especial para o trânsito, é mais grave do que a pena de omissão de socorro para situações, digamos assim, genéricas previstas no Código Penal. Porque lá no Código Penal, se a gente for puxar, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E tem alguma diferença, doutora Luciana, se envolve, por exemplo, a vítima é uma pessoa vulnerável, uma criança, um idoso ou vítima é vítima? O Código Penal, ele estabelece que a omissão de socorro se caracteriza quando você tem criança, né, em situação de vulnerabilidade, ou essa criança, se ela estiver sozinha, ou se ela, né, estiver abandonada, ou ainda se essa pessoa estiver numa condição que hoje a gente pode chamar de, se essa pessoa for uma pessoa com deficiência ou com uma deficiência psicossocial ou um transtorno mental, ou ainda uma pessoa idosa. Os termos da lei, do Código Penal estão desatualizados, mas sim, o Código Penal prevê como omissão de socorro o não cuidado desses grupos que são, sim, considerados vulneráveis e a gente pode incluir aí, por exemplo, os pacientes também. Se a pessoa chega ali precisando de um auxílio médico imediato e não recebe, omissão de socorro também. Omissão de socorro. E muitas vezes as pessoas veem situações, hoje não se fala mais aquela questão, né, de em briga de marido e mulher não se mete a colher, já ficou uma coisa muito desatualizada, mas essa questão, tanto de violência doméstica, quanto uma questão de não cuidar de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que tem alguma deficiência, se alguém percebe isso, tem que denunciar. Sim, inclusive aqui o Distrito Federal, durante a pandemia, editou uma norma, né, uma lei, determinando que síndicos e pessoas, né, que tivessem ciência desse tipo de violência familiar contra pessoas idosas, contra crianças e contra pessoas com deficiência, que eles obrigatoriamente teriam que noticiar, tal como também é exigido de profissionais da área de educação e da área de saúde, né? Esse tipo, a própria suspeita já exige uma notificação, um acionamento da rede de cuidado, tanto de proteção às pessoas idosas como a crianças e pessoas com deficiência. E o que pode acontecer, doutor André, se um agente público tinha o dever de agir ali e ele se omite, ele não faz o que precisa? Algumas pessoas, em razão da lei, do seu ofício, da profissão, elas se colocam, elas são elevadas a uma posição de garante e se eventualmente elas não tomarem alguma conduta, elas vão responder pelo crime, por exemplo, de homicídio. Por quê? Porque não evitaram o resultado. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos conferir. Omissão de socorro dá cadeia? Doutor André, omissão de socorro dá ou não cadeia? Regra geral, esses crimes omissivos previstos no Código Penal, previstos, por exemplo, no Estatuto do Idoso e outras legislações especiais, regra geral, em razão do quanto da pena, da quantidade de pena, esse tipo de infração penal, de crime, não redunda em encarceramento. E por quê? Porque, segundo o nosso Código Penal, nós temos penas em regime fechado, semiaberto e aberto. O regime aberto é para casos em que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 8 anos. Até 8 anos, por exemplo, então é semiaberto. Então, esses crimes, eles, regra geral, vêm com uma pena máxima de 6 meses, uma pena máxima de 1 ano, eventualmente tem uma causa de aumento, mas não chega, digamos assim, a esse patamar. Então, assim, é pouco provável, muitíssimo difícil, que isso gere um encarceramento, um regime fechado ou até mesmo semiaberto.
Então, Flávia, eu gostaria de complementar aquela parte em que nós falávamos sobre a omissão de socorro prevista no 135 do Código Penal. Nós temos a legislação especial, como o doutor André muito bem lembrou, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele prevê, se não me engano, no artigo 97, a omissão de socorro de pessoa idosa como uma prática, né, a ser de forma mais severamente punível, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, não fala em omissão de socorro, mas prevê no seu artigo 4º a importância de família, sociedade, comunidade e Estado garantirem e protegerem a criança e o adolescente contra toda e qualquer forma de negligência e de violência, assegurando o Estatuto da Criança e do Adolescente o atendimento prioritário para o recebimento de socorro às crianças e adolescentes. Então, nós temos uma norma geral no Código Penal que fala expressamente em crianças, adolescentes, falam de pessoas idosas ou pessoas com deficiência ou que estejam impossibilitadas temporária ou, né, de forma permanente a garantirem sua própria segurança, sua própria rigidez física e até mesmo mental. E nós temos normas específicas que são o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também não fala em omissão de socorro, mas também visa garantir e proteger a pessoa com deficiência, seja ela criança, adolescente, pessoa idosa, mulher ou idoso, concebidas com um maior grau de vulnerabilidade, também contra toda e qualquer forma de violência e omissão. E aí a gente pode, né, trazer isso para o problema da omissão de socorro. Então, acho importante também, já que são normas especiais e mais recentes do que o próprio Código Penal, nós termos esse diálogo de fontes, tal como a gente chama na doutrina. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. Voltamos já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o crime de omissão de socorro. Sobre o tema, eu continuo conversando com Luciana Barbosa Mussi, advogada e professora de Filosofia do Direito, e também com Andreu Fernandes, advogado criminalista. Doutor Andreu, a gente falou bastante aqui no primeiro tema sobre, né, a legislação, o respaldo jurídico. Quais são os maiores desafios, então, na hora de punir quem se omite? Eventualmente, esse crime crime omissivo, digamos assim, eventualmente a produção probatória ela pode enfrentar alguns desafios. Tanto digamos assim, que o Código de Trânsito Brasileiro tem agora o artigo 305, eventualmente que ele busca, por exemplo, punir aquele que se envolve em um acidente, por exemplo, e sai do local para evitar a responsabilidade penal. É uma situação diferente. Tem um tipo proibitivo no Código de Trânsito que pune a questão daquele que deixa de prestar o socorro, está lá no 304, mas para facilitar a persecução penal e a administração da justiça, por exemplo, existe um tipo controverso, mas já tem entendimento, digamos assim, formado, estável, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas é um tipo, digamos assim, bastante controverso a sua constitucionalidade, que é o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que é em relação à pessoa que sai do local, por exemplo, do acidente de trânsito, para fugir, para se furtar a uma responsabilidade penal. E qual é a razão, o que isso tem a ver com a indagação que nos foi formulada? É porque existe uma dificuldade, eventualmente, em determinados crimes omissivos, de produção probatória, de identificar, por exemplo, acontece um acidente, quem foi o autor e etc e tal. Então, a produção probatória tem esses, digamos assim, esses desafios. Agora, é uma coisa, apesar de tudo que a gente vive, da pessoa querer ajudar, querer prestar esse socorro, doutora Luciana? Sim, existem pessoas, logicamente, que não se sentem bem, ainda mais se vê em sangue, né? Tem pessoas que passam mal, né? E às vezes a omissão decorre até dessa, digamos, fraqueza ou dessa dificuldade de lidar
com uma fratura exposta ou com uma lesão mais grave. Por outro lado, nós temos sim, né? A grande maioria das pessoas é solidária e pode, inclusive, agravar o quadro. Né? Tem que ter um cuidado também na hora de ajudar. Na hora de tentar ajudar. Mas a maioria das pessoas, sim, procuram realizar prontamente esse cuidado. Agora, a legislação também não exige nenhum ato heróico de quem está prestando esse socorro, quer tenha causado o acidente, quer esteja ali naquele momento. A pessoa não é obrigada a se colocar em risco para garantir a integridade física e até a vida de outrem, né? Se ela é uma pessoa normal. Mas sim, eu acredito que as pessoas, de modo geral, mais se mobilizam no sentido de prestar socorro, de auxiliar, do que se abstêm dessa conduta. Bom, e nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. E se eu testemunhar um caso de omissão de socorro, o que devo fazer? Doutora Luciana, bom, a pessoa viu ali que o outro se omitiu, seja num acidente de trânsito que a pessoa fugiu, ou seja, né, numa situação que podia ter socorrido outro tipo de vítima, o que ela pode fazer? Como denunciar? Em primeiro lugar, eu acho que ela tem que prestar o socorro que o outro, né, se absteve de prestar. Em segundo lugar, talvez aí sim as fotografias, os vídeos sejam úteis para que se identifique aquela pessoa que eventualmente não tenha cumprido ali o seu papel, né, e colocado em prática esse princípio de solidariedade, porque, como, né, já bem dito, para além de uma obrigação moral, é uma obrigação jurídica que, numa circunstância mais ampla, é devida a todos nós, né? Então, sim, pode, né, a pessoa não precisa se identificar, né? A polícia hoje tem vários mecanismos para receber informações sobre, né, condutas delitivas. Então, é procurar as autoridades, né? Inclusive, isso também é parte, né, do próprio tipo penal. Ou você presta o socorro ou você mobiliza as autoridades para que o façam. Caso vale também uma denúncia anônima, por exemplo, se é um caso de violência, de cárcere privado, que a pessoa tem medo também, né, como vocês falaram aqui, que ela não pode se colocar em risco, mas ela pode fazer uma denúncia anônima. Pode e deve, né? E existem já projetos para poder melhorar essa regulamentação, doutor, na questão de omissão de socorro? Existem projetos já tramitando nesse sentido? Olha, eu conheço alguns projetos, digamos assim, alguns deles, a maioria que a gente pode identificar normalmente é para elevar o quanto de pena. Então, tramito alguns projetos, por exemplo, para aumentar o quanto de pena em relação à omissão de socorro, etc. Quer dizer que é um movimento, isso academicamente, isso é muito verificável, que o pessoal chama muitas vezes de expansão do direito penal. O direito penal vai se expandindo, vai se agigantando. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco crítica a esse movimento de alargar, de aumentar, digamos assim, o direito penal, tanto no aspecto, digamos assim, de aumentar as condutas proibidas e de elevar a pena. Me parece que o direito penal é muitíssimo importante, a punição de condutas desviadas é importante, mas não é suficiente. Então, me parece que esse não é um caminho, eu particularmente não acredito que seja um caminho saudável de criminalizar todo e qualquer tipo de conduta e criminalizar isso com penas, digamos assim, severas. Me parece que o caminho do avanço, do aperfeiçoamento civilizatório perpassa por outros institutos, por outros ramos do conhecimento, por outras questões. A gente pode ver isso em vários exemplos na sociedade, porque campanhas, movimentos, digamos assim, políticas públicas e movimentos culturais para além do direito penal. Às vezes fazem muito mais efeito. Tem muito mais efeito. A gente vê diversas questões. Por exemplo, sem entrar no mérito de se é favorável ou contrário, mas, por exemplo, a questão, é um exemplo clássico, por exemplo, do cigarro. Sem entrar no mérito se é bom, se não é, para mim isso é indiferente, digamos assim. Mas você teve uma campanha, e se pegar, a gente analisar de 50 anos para cá,
houve uma mudança, mas o que houve? Houve proibições, digamos assim, de locais e etc. Então você vai adotando várias medidas e eventualmente não depositar toda a esperança da sociedade no direito penal. Brasília é um exemplo de como a educação ela é transformadora, né? O sinal de vida, que é algo que... Nossa faixa de pedestre, né? Exatamente, que está se perdendo, né? Que está enfraquecendo. Ela foi um caso de sucesso que envolveu prevalentemente o processo educativo, de difusão das práticas, porque apesar do direito, né, trabalhar com a ideia de que ninguém pode alegar desconhecimento das normas, o cipoal normativo brasileiro, ele é gigantesco, então é impossível todo mundo conhecer todas as normas e todos os desdobramentos, as consequências que essas normas podem nos trazer. Outros projetos de lei também tramitando, que vão nessa linha, nesse sentido de uma ação mais educativa, propõem que os dispositivos legais sobre a omissão de socorro sejam afixados em serviços de saúde para que tanto os usuários, os pacientes, seus familiares e os profissionais tenham aquela regra, aquela orientação sempre visível para que possam guiar sua conduta, né, de uma forma adequada. Porque você deixar um paciente aguardando 5, 6 horas pode caracterizar a omissão de socorro. Exigir caução e qualquer tipo de pagamento, ou até mesmo preenchimento de documentos administrativos para admissão no hospital é previsto como omissão de socorro no 135A do próprio Código Penal. Então, muitas vezes a conduta é praticada por desconhecimento da norma. Então, eu como professora, educadora, eu aposto muito nas campanhas educativas que podem ser muito mais eficientes do que a criminalização da população ou de um dado segmento da população, né, que não necessariamente, né, vai produzir um efeito mais amplo e mais desejável. Tem uma observação, digamos assim, que eu acho que eventualmente é importante e eu acho que vale a pena a gente também meditar, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, o avanço da tecnologia, de monitoramentos e esse tipo de questão. E o cuidado, a gente ter esse amor pela tolerância, esse amor pela democracia, esse amor pelas liberdades, e também o cuidado para que a gente também não viva, a gente não incentive a gente viver num estado de policialesco, de denuncismo. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Então, dos vizinhos, das pessoas ficarem se observando e comunicando com condutas que elas acreditam desviadas para que a pessoa seja criminalizada e etc. Não me parece que esse seja um caminho para uma sociedade, digamos assim, saudável. Claro, existem exceções, existem condutas graves. É preciso ficar de olho, mas também não causar uma situação pior ainda. Né? Começamos a viver um estado, digamos assim, policialesco, de denuncismo. Eu tenho uma preocupação. Não me parece que seja... A história da humanidade revela que quando a sociedade adoeceu e migrou para esse caminho, incentivando, digamos assim, esse caminho de totalizante, totalitário, de denuncismo, de etc. Foi um mau caminho, não foi um bom caminho. Então, volto a dizer aqui, me perdoe, às vezes, a extensão do comentário, mas direito penal é muito importante, direito penal é fundamental, punição é fundamental, mas não é suficiente. Me parece que a gente não pode também depositar todas as nossas esperanças. E só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando aqui, doutor Andreu, o Estado, ele também pode ser responsabilizado por omissão de socorro? Sob o ponto de vista penal, não. Sob o ponto de vista penal, aí você tem as pessoas físicas são responsabilizadas e, excepcionalmente, pessoas jurídicas em determinados tipos de crime, por exemplo, crime ambiental. Mas o Estado, digamos assim, crime, sob o ponto de vista criminal, não pode figurar, digamos assim, como réu em uma ação penal, vulgarmente falando, ou mais tecnicamente falando, em um processo criminal.
Bom, a gente teria mais a conversar aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, doutor André, muito obrigada, doutora Luciana, pela presença de vocês aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!